Irmãos, que a graça e a paz do Criador continue sendo sempre aquela verdade em nossas vidas. E aí? Todo mundo preparado hoje para a gente falar sobre um tema que eu tenho certeza que você nunca parou para pensar? Eu já quero começar fazendo uma pergunta. Por que João o Batista preferiu pregar no deserto do que pregar em uma cidade? Já parou para pensar sobre isso daí? Qual foi o motivo que João o Batista preferiu ou escolheu estar no deserto pregando do que estar numa cidade com uma população ali gigantesca? Será que na cidade a sua pregação seria mais ouvida? Ou o deserto que ele preferiu ou ele escolheu por algum objetivo? Já parou para pensar nisso? Se você não parou para pensar, eu peço para você ficar comigo aqui nesse rápido vídeo que eu vou estar fazendo, que você compartilhe, ative o sininho, se inscreva aqui no meu canal PR Carlinhos Oliveira, deixa aquele like maroto, abençoado, que você fazendo isso, você vai mostrar para o algoritmo aqui do YouTube que você está gostando dos nossos vídeos. Então, todos os amigos que são inscritos, para os novos inscritos, seja muito bem-vindo aqui no meu canal PR Carlinhos Oliveira. Falta poucas pessoas para a gente chegar a 500. Já estamos em 423 pessoas, hein? 423 pessoas com 3 novos assinantes aí que se inscreveram aqui no meu canal. Mas sem deixar de falar, sem muitas delongas, vamos falar sobre esse estudo maravilhoso aqui. Vamos pegar o Evangelho de Mateus, capítulo ali de número 3, no seu versículo de número 1, aonde ele fala sobre a mensagem de João o Batista, beleza? Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão chegando agora nessa live comigo. Fique com a gente aqui. Olha que interessante, ele diz assim: naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Amém, meus queridos? Que bom estar com todos vocês aqui. Vamos continuar falando sobre esse tema maravilhoso. Tenho certeza que você já leu, já releu, já ouviu várias pregações falando sobre esse tema ali, quando Jesus ele vai receber o batismo dele no Rio Jordão, mas nunca parou para pensar qual foi o mistério que João o Batista escolheu ali para pregar no deserto. Para que nós possamos entender melhor, pessoal, a gente precisa fazer um estudo que nós chamamos um estudo exegético, que é o estudo mais profundo desse contexto. E não tem como a gente fugir da teologia, histórica da missão a qual João o Batista ele preparou ali no deserto. Amém? Vamos entender um pouquinho mais? Bora lá? Posso contar com vocês? Que legal. Irmãos, o deserto no contexto bíblico nunca é uma simples escolha geográfica que muitas pessoas acham. De repente você pensa que foi algo escolhido ali meramente de estar no deserto ou algo de um isolamento ou um local que tem muita escassez. Não. Não se trata disso. Trata-se do quê? Trata-se de uma categoria teológica, uma categoria profética e totalmente estrutural. Então, amados amigos que estão comigo aqui nessa live, compreender o porquê esse precursor ali do Messias, ele desenvolveu todo o seu ministério ali no deserto da Judéia. O que ele requer? Ele requer a gente examinar as fontes lá do Antigo Testamento sobre a sua geopolítica e também algo legal que seria as correntes religiosas lá do Segundo Templo, bem como a linguística também dos evangelhos. Olha só que interessante aonde nós temos que ir para que nós possamos fazer uma teologia simples, mas uma teologia bem completa.
Primeira coisa que nós temos que entender, pessoal, a fundamentação teológica, que seria o quê? O deserto. Nessa tradição, que foi uma tradição profética. Olha só, na cosmovisão hebraica, pessoal, o deserto, ele deriva de uma palavra chamada midbar, que significa falar, que é a raiz derivado do falar. E, paradoxalmente, o lugar onde Deus fala com muita clareza, justamente por ser um local totalmente ali desprovidos de ruídos, distrações da civilização. Então a gente já começa a entender que João, pregando no deserto, ele tem uma estratégia interessante que nós vamos entender aqui. Então, quando nós falamos sobre deserto, nós temos que voltar a nossa ótica, o nosso olhar, o nosso pensamento lá na matriz do Êxodo, lá do segundo Êxodo. Então, o deserto, meus queridos, como um bom estudante da palavra de Deus, ele é o berço da identidade de Israel, sim ou não? Foi nele que o povo deixou a escravidão lá do Egito e ele recebe a aliança ali e vivenciou totalmente aquela dependência do maná. Você sabe que dentro da historicidade, Jerusalém, Israel, o povo de Deus, ele ficou 430 anos cativo no Egito. Nós conhecemos toda a narrativa que Deus ergue ali um libertador, e esse libertador é chamado de Moisés, para libertar o povo das garras de Faraó, as garras faraônicas lá. E os profetas, meus amados, clássicos que nós temos, como Oséias e também Isaías, eles projetavam ali o futuro da redenção de Israel como o retorno ao deserto. Você sabia disso? Olha só, Israel, o povo de Deus, fica 430 anos preso ali. Está entendendo? Só que os profetas Oséias e Isaías, ele já estava projetando algo para o futuro. Por quê? Porque lá no livro da carta, no livro ali de Oséias, capítulo de número 2, verso de número 14, dentro da nossa narrativa bíblica, ele diz a seguinte frase: portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e falarei ao seu coração. Olha que interessante. Ele será atraído para o deserto e lá Deus, o Eterno, o Criador, ele irá falar ao seu coração. Agora vamos para o texto de Isaías. Isaías, capítulo de número 40, verso de número 3. Ele fala: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho de quem? Do Senhor. Endireitai, paramos uma estrada para o nosso Deus, ou faremos uma estrada para o nosso Deus. Irmãos, olha que legal. Ao se posicionar no deserto, João Batista, ele não estava apenas pregando. Ele estava encenando o cumprimento de Isaías, capítulo 40, verso número 3. Olha que coisa linda. Estudar a Bíblia é assim. Você não pode pegar um texto, um versículo isolado. Você tem que entender todo o contexto, ir lá no Velho Testamento, Novo Testamento. Então, esse cumprimento de João Batista pregando no deserto foi um cumprimento de Isaías 40, verso número 3. A sua localização física, o que ela sinalizava? Sinalizava a nação que a era do segundo êxodo, ali estava mostrando, sinalizando a era do segundo êxodo, que seria uma libertação definitiva. Que essa libertação definitiva, com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus, com o batismo de Yahushua, havia começado. Está entendendo, irmãos? É muito maravilhoso quando nós pegamos essa narrativa e nós entendemos mais dentro do contexto. Mas para isso nós temos que ter uma análise crítica textual, uma análise crítica exegética dos evangelhos. O que eu acho maravilhoso é que o termo grego éramos, ou éremos, no grego koiné, porque o Novo Testamento de Mateus, Apocalipse, ele foi escrito no grego, tá, amados? No grego koiné, que era a língua vulgar da época, a língua popular da época, é igual o inglês que nós temos hoje. Então, no grego koiné, éremos, se refere à região
despovoada, inculta, despida de estruturas totalmente urbanas. Então, quando nós pegamos os 4 evangelhos, Mateus, capítulo 3, verso número 1, Marcos, capítulo 1, verso número 4, Lucas, capítulo 3, verso de número 2, e João, capítulo 1, 23, eles registram João no éremos. E o que eles utilizam? Eles utilizam um termo não apenas para indicar a ausência de casas, mas a ausência das estruturas e do poder mundanos, ou daquele poder romano lá daquela época, amados. Então, o que nós entramos, o que eu e você precisamos entender? A tipologia desse novo Elias. Então, Mateus, capítulo 3, verso número 4, ele tem um destaque muito interessante, que ele diz assim, ó, e este João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e o seu alimento, ele era gafanhoto e o que? Mel silvestre. Olha que interessante, olha que sensacional. Esta tipologia, amados, do novo Elias, esta descrição, ela é o quê? Ela é uma alusão totalmente direta à vestimenta de qual profeta? Qual profeta? Exatamente, o profeta Elias. Era a mesma vestimenta que o profeta Elias usava lá no livro de 2 Reis, capítulo 1, verso de número 8. Então, lá na teologia judaica, que você pega Malaquias, capítulo 4, verso número 5, Elias, o que ele faz? Elias deveria voltar antes do dia do Senhor. Ao vestir-se como Elias e atuar no deserto, aonde Elias se refugiou e foi totalmente sustentado por Deus, João, ele apresenta como uma testemunha o quê? Profética, que encerra a era da lei e abre a era da graça, a era do Messias, a era do Logos, de João, capítulo 1, verso número 1. Tá entendendo, meus irmãos? Isso que eu acho muito lindo quando nós entramos dentro da historicidade bíblica. E aí, dentro desse contexto aqui da Mateus, capítulo de número 3, de João Batista, nós temos que fazer um rápido panorama da sociologia e geopolítica do primeiro século. Olha que coisa majestosa. Olha que teologia simples, mas bem rica em conhecimento. Então, essa sociologia e essa geopolítica do primeiro século, nós vemos o quê? A contestação do templo e a corrupção do sacerdócio. Então, lá no século I, depois de Cristo, meus amados, isso é história, o templo de Jerusalém, ele era controlado ali pela aristocracia dos saduceus. Sim ou não? Era uma elite muito abastada, né? E o colaboracionista do Império Romano. Eles eram totalmente colaboradores do Império Romano. Então, esse sistema sacrificial havia se tornado uma máquina financeira e política muito grande lá naquela época. Você sabia disso? Olha só, tudo começou a gerar dinheiro. Nós pegamos duas questões. Primeiro, nós temos a estrutura de Jerusalém e o templo. Sim ou não? Fazendo agora de Mateus capítulo de número 3, nós vemos o ministério de João no deserto. Ó, templo, Jerusalém e agora deserto, João Batista. A localização lá de Jerusalém, centro urbano, poder e riqueza, certo? Localização de João Batista, margem geográfica de total vulnerabilidade. Estrutura lá de Jerusalém seria o sacrifício, aristocracia sacerdotal. Quase não sai o nome, hein? Aí nós vemos em João Batista, nós vemos um arrependimento, uma imersão direta em uma água que é literalmente corrente. E nós vemos Velho Testamento, elite, ritual, restrições de pureza. Já em João Batista, nós vemos o acesso aberto aos publicanos, soldados, pecadores, gentios, a todos, amados. Tudo isso nos enriquece para que nós possamos entender mais. Então, João Batista, irmãos, sendo filho de um sacerdote chamado Zacarias, Lucas capítulo de número 1, ele tinha o direito por linhagem, tá? Direito por linhagem de
patrilinear o serviço do templo, tá? Então, a sua ida ao deserto, a ida de João Batista ao deserto, ela representa o quê? Ela representa aí um ato totalmente deliberado de renúncia aos privilégios hierárquicos daquela época, para denunciar a apostasia do sistema oficial que estava tendo. Então, estava tendo uma corrupção, uma apostasia muito grande na área urbana, lá naquele local. E quando João o Batista, que sendo filho de sacerdote ali, Zacarias, ele tinha por direito esta linhagem de servir dentro do templo. Mas esse ato dele de ir para o deserto é um ato de renúncia, é um ato de renunciar ao privilégio hierárquico daquele sistema oficial. E dentro desse contexto, nós vemos o fenômeno, né, dentro desse contexto, um fenômeno na comunidade de Quirã. Isso que eu estou falando para vocês é história. Então, na mesma época, meus irmãos, a comunidade dos essênios viveu no deserto de Quirã, certo? Você pode ver isso lá depois, próximo ali ao Rio Jordão, isolando-se por acreditar que Jerusalém estava totalmente corrompida. Então, e estava muito corrompida. Então, embora, amado, João Batista compartilhasse a crítica ao templo e a teologia do deserto, o que faz o seu ministério? O seu ministério divergia fundamentalmente dos essênios, tá? Que era aquela população que se isolavam lá mesmo pelo fato da corrupção que estava tendo lá no império, lá por alguns sacerdotes da época. Então, os essênios, eles se isolaram em comunidade totalmente fechada. Eles ficaram focados na autopreservação e na pureza do ritual privado deles. Agora, já João, o Batista, ele usou o deserto para quê? Ele usou o deserto como uma plataforma pública, convidando toda a nação, qualquer pessoa, incluindo pecadores, incluindo gentios, ao quê? Ao arrependimento. Isso que eu acho muito lindo, isso daí. A graça começou a ser aberta para todos. Então, o impacto estratégico e a geografia ali do Val do Jordão, ele estava contrariando toda a ideia de que o deserto inviabilizava o alcance público. Então, a localização de João em Betânia, além do Rio Jordão, ou próximo ali a Jericó, era estrategicamente logística, amados. Totalmente logística. Primeiro, aquele deserto onde João escolheu para estar lá era a rota de caravanas. Era um ponto central da travessia do Rio Jordão para quem viajava entre a Galileia, a Pérea, a Judéia, evitando o quê? Samaria. Havia também a rota dos peregrinos que passavam por aquele local onde João estava ali batizando. Por ali passavam ali milhares de judeus que estavam no caminho das grandes festas em Jerusalém, como a Peixá, a Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos. Então, o simbolismo da entrada de Canaã, o Rio Jordão, é um simbolismo muito notório, muito lindo quando nós vemos aqui João Batista. O Rio Jordão, ele era o quê? Um divisor de água. Por quê? Você lembra lá em Josué, capítulo de número 3, onde ele liderou a entrada de Canaã? O que aconteceu com o Rio Jordão? Secou, ele abriu. Então, o batismo de João no Jordão exigia que o israelita reentrasse na terra prometida. É como aquela vez que eles saíram lá do seu processo escravagistas e viessem encontrar a terra prometida. Nessa tipografia agora, nessa tipologia agora aqui de João Batista ali batizando no Jordão, era reentrando novamente na terra prometida, mas agora na terra da graça. Como a sua geração atual precisava ser refundada do zero. Então, meus amados, para que esse chamado de João Batista, quando ele começa literalmente ali a pregar, nós vemos uma linguística e uma teologia da metanoia. O que é metanoia no grego? Metanoia, literalmente no grego, é a mudança de mente, mudança de rumo, mudança de direção. Romanos, capítulo de número 2, verso de número 1. Transformar-vos pela renovação da vossa metanoia. Então, a pregação de João no deserto, ela culminava no batismo da metanoia.
uma nova mente. Não aquela mente escravagista, legalista, mas era uma mente da graça, do Salvador, da salvação. Então, na mentalidade urbana daquela época, o perdão dos pecados era obtido mediante a compra de animais e rituais do templo, sim ou não? O que Jesus faz quando ele entra dentro do templo e vê todo mundo vendendo lá, vendo um processo de mercantilidade muito grande? Sai derrubando tudo. Então, na teologia de João o Batista, metanoia é uma mudança profunda de mente, aliando um termo ali para retornar ao caminho. E para retornar ao caminho, ele exige esforço físico, espiritual, sair da cidade e ir para o deserto. Sair daquela cidade onde ele estava, você quer aceitar aquele que está vindo, você vai ter que sair daí, você vai ter que vir aqui no deserto para você entender aquilo que os nossos irmãos judeus passaram lá. Aqui está entrando um novo batismo, o batismo nas águas. Está entendendo? Então, na caminhada até o deserto, funcionava como o primeiro teste de sinceridade do ouvinte. Aqui era o primeiro teste de sinceridade. Saiu da cidade, está indo para o deserto lá, ouvir João Batista se batizar, é o primeiro teste de sinceridade. Quem viajava quilômetros a pé até o deserto não ia para o entretenimento, ia por uma profunda sede por Deus, por reconhecer Jesus. Está entendendo, meus amados? Então, esse resumo para a gente fechar, João Batista pregou no deserto por 4 razões totalmente fundamentais que eu preciso trazer aqui para você. Primeiro, é um cumprimento profético. Manifestar a voz do que clama no deserto. Isaías 40, verso número 3. É encarnar o retorno de Elias. Segunda coisa, ruptura teológica. Desconectar o perdão de Deus do sistema sacrificial corrompido que estava tendo em Jerusalém. Terceiro ponto de triagem espiritual. Que seria o quê? Garantir um auditório verdadeiramente arrependido, despido das distrações, de ilusões, de status totalmente social e urbano. E outro ponto muito interessante que é legal, que seria a localização estratégica. Posicionar os peregrinos, né? Posicionar ali nas rotas estratégicas onde os peregrinos travessavam no Jordão para atingir as multidões viajantes e peregrinos. Então, no deserto desprovido de paredes, palácios, títulos, status, que a única força existente era a própria palavra de Deus, a própria palavra de João o Batista, ressoando nos corações daqueles que estavam no deserto. Uau, sensacional isso aí. É ou não é, meus amados? Isso é maravilhoso. Quando nós entendemos todo esse contexto geográfico, linguístico, sociológico daqui de João Batista, abre um leque em nossas vidas. Então, foi algo totalmente estratégico, simbolizando lá a travessia escravagista do Êxodo, que atravessou no deserto, foi batizar no deserto, justamente aonde o povo mais sofreu, e ali Jesus ele vem, é batizado, a graça começa a ser instituída, vamos se colocar assim, agora de uma maneira mais objetiva, e só veio no deserto aquelas pessoas que realmente, alguns curiosos também, que alguns fariseus foram lá, mas muitas das pessoas que foram lá foram batizadas ao arrependimento, batizadas agora com a graça, com o Espírito Santo de Jesus. Por isso que ele fala raça de víboras. Ele não está falando raça de víboras para todas as pessoas que lá se encontravam, tá? Ele estava falando justamente por uma classe que são os fariseus, que estavam lá para zombar, para curiar o que estava acontecendo. Amém, meus amados? Creio que ficou muito explícito esse vídeo que eu trouxe para vocês, uma teologia simples, mais rica, e que você possa compartilhar esse vídeo para mais pessoas, aí no grupo da igreja, no grupo dos amigos, compartilhe aí nas redes sociais também, deixa aí seu like, se inscreva no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. Estamos chegando aí a quase 340 irmãos, tá faltando pouquinho, ajude esse canal a crescer, amados, com uma teologia simples, mas bem didática. Amém? Que bom estar com todos vocês aqui, até o próximo vídeo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe.